Fala galera, esse é o nosso vídeo de número 46. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro Ser Bom Não É Ser Bonzinho, capítulo 15 e capítulo 16, que a gente fez a leitura hoje. No capítulo 15, ele fala sobre as comunicações alienantes da vida. Então, alguns hábitos ou algumas coisas que a gente faz que atrapalham a nossa vida, a nossa comunicação. Ele deu 4 tópicos e eu vou comentar eles com vocês. Vocês vão perceber que eu vou olhar para o lado, eu estou com uma cola aqui, fiz algumas anotações para ficar um pouco mais claro o conteúdo. Ele fala sobre fazer julgamentos moralizadores, fazer comparações, negar responsabilidade, premiar, punir e fazer exigências. Então esses são os 4 tópicos. No primeiro tópico, que ele fala sobre fazer julgamentos moralizadores, ele ensina um pouco o que é o julgamento moralizador. Ele fala sobre os extremismos, né, que a gente faz muito. Então, por exemplo, ele dá o exemplo do prato na pia. Uma criança vai e coloca o prato na pia. E a mãe não coloca o prato na pia, na verdade. A mãe chega e fala: nossa filho, como você não colocou o prato na pia hoje? Então, tipo, ela está, teoricamente, comunicando uma atitude dele naquele dia. Ou ela poderia falar: nossa, como você é bagunceiro, você não colocou o prato na pia. Então, bagunceiro, você já está atribuindo algo à moral da pessoa e não algo a uma atitude que ela teve. Ele fala que esse tipo de julgamento moralizador, que esse tipo de julgamento extremista, prejudica muito nossos resultados e as nossas comunicações. O segundo tópico, ele fala sobre fazer comparações. Quando a gente se compara, a gente faz uma autotortura com a gente mesmo. E isso acaba fazendo a gente negar nossa responsabilidade. Você acha que o outro consegue porque o outro tem um benefício tal, que o outro consegue porque o pai ajudou, o outro consegue porque tem dinheiro. Então você acaba negando a sua própria responsabilidade de que você não consegue porque talvez você não se dedicou o suficiente. Talvez você não se conectou com pessoas o suficiente. Então, quando você se compara, você acaba negando a sua autorresponsabilidade. Isso já cai no terceiro tópico, que é negar a sua responsabilidade. Ele fala que quem tem esse tipo de comunicação, ele transfere a sua responsabilidade para tudo e para todos. Então, tudo é culpa de alguém ou de algo. E quem faz isso arruma desculpa para tudo e acaba não fazendo nada. O quarto tópico, ele fala sobre premiar ou punir e fazer exigências. O que esse tipo de comunicação faz com as pessoas é algo realmente muito danoso. Eu sou pai e não é o tipo de comunicação que eu quero usar com a minha filha. Por quê? Ele fala da pedagogia do alcance de resultado, que é uma pedagogia de fazer as coisas. A pessoa, na verdade, ela vai fazer as coisas para salvar a dívida da moral que ela tem. Então, essa moral, na verdade, é uma moral que foi imposta para ela. Então, você coloca uma moral sobre uma pessoa porque ela não conseguiu determinado resultado, e isso ela começa a viver para provar para você que ela não é aquilo que você falou. Você acaba roubando a vida da pessoa e a pessoa acaba vivendo uma vida atrás de um resultado para provar uma coisa que não tem sentido nenhum. Então ela vive para agradar os outros ou para não ter a moral arruinada o resto da vida. Vive uma vida dependendo da aprovação de outras pessoas. Isso é um bloqueio terrível, terrível. Isso trava as pessoas de falar em público, de se conectar com outras pessoas. Elas vão ter medo de empreender, vão ter medo de fazer tudo. Por quê? Porque vai ter medo de falhar na frente de outras pessoas. Porque sabe que isso pode mexer com o ego, com a moral delas. No capítulo 16, no capítulo 15, só voltando um pouco aqui, ele fala que isso causa muita cobrança, esse tipo de pedagogia, e pouco resultado. Então, o ideal é a gente evitar. No capítulo 16, ele fala sobre ele, o filho, e as lições de casa, das lições do filho. Então, o filho dele não estava indo bem na escola, ele não fazia as lições de casa, ele fazia várias coisas,
tapear o pai e a mãe, dizendo que tinha feito a lição de casa, mostrava a lição do ano passado, para poder tapear o pai e a mãe, e o garoto era bem esperto. Só que, por que o garoto fazia isso? Porque não queria fazer a lição, claro, mas com o tempo ele acabou percebendo, ele levou o garoto numa pedagoga, e ela perguntou para o pai se ele falava para o filho que amava o filho, e ele falou que não. Então o garoto ele tinha uma necessidade de se sentir amado, mesmo não concluindo a lição de casa. E isso era algo que ele não fazia, não demonstrava amor pelo garoto, porque ele não fazia lição de casa. Então, isso é tipo a pedagogia que a gente acabou de falar no capítulo 15. Estava bloqueando o garoto, ele não estava conseguindo destravar, não estava conseguindo avançar. Quando a pedagoga conversou com ele conversou com o filho e passou essa confiança para ele, falou que amava ele independente do resultado que ele ia ter. Isso gerou confiança no garoto e ele conseguiu ter resultados melhores. Ele fala que quando a gente educa na base da exigência e na base da punição, a gente começa a induzir no outro que ele só vai receber amor se ele cumprir uma necessidade básica. Ele só vai receber amor se ele cumprir a nossa expectativa. Então isso é uma vida muito danosa, tanto para nós quanto para o outro. Eu li um pouco do capítulo 17, mas eu vou fazer esse vídeo amanhã sobre o capítulo 17. Eu não concluí o capítulo. É bastante coisa, então vou deixar para amanhã. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Veja como você está se comunicando. O Napoleão Hill, ele fala que a maneira como a gente trata as pessoas vai ser a maneira como elas vão nos tratar. Então, tudo que você dá, teoricamente, você vai receber em troca. Às vezes com uma porção dobrada ou até mais. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.